Olha, são exatamente 5 horas, né? Então, estou muito feliz de estar fazendo esse evento para vocês, teachers, no Zoom. Que a ideia é depois a gente bater um papo no Zoom também. Então, conforme as teachers estiverem lá, a gente vai conseguir bater um papo depois também. O plano hoje é a gente falar sobre aulas de inglês que funcionam na escola regular. Porque o que a gente vê muitas vezes é falar de inglês, ensino de inglês na escola bilíngue, na escola internacional. E não é a realidade da maioria dos professores, né? É a realidade de vários, mas não de todos. Muitos professores estão na rede estadual, na rede municipal e têm a oportunidade de lecionar inglês para esses alunos, o que é raro também, mas alguns estados no Brasil têm isso, o que é muito legal. E a gente acaba não se enquadrando no que a gente vê por aí de atividade, de dicas e tal, porque não se encaixa na realidade de quem está na escola pública ou numa escola particular pequena, que não tem tanto recurso assim. Então, essa foi a minha realidade por muitos anos, e eu sempre achei muito difícil conseguir adaptar as coisas internacionais e bilíngues para a escola pequena, sem muito recurso, sem uma tela digital. Eu tinha que levar o rádio para a sala de aula. Cris, você foi nesse tempo também de levar o rádio? Tinha que levar o rádio para a sala de aula, o CD. Eu não era da fita, não cheguei a ser da fita cassete. Mas, assim, dava muito trabalho, era muito difícil ser professora de inglês nesses contextos. Porque aqui, na escola regular, pública, aqui no Reino Unido, tem tela digital em todas as salas. Aqui, eles têm bastante recurso que para eles é tipo normal. Você ter uma tela digital na sala, você ter um computador em todas as salas. O professor assistente tem um computador para usar. O que não é a realidade na maioria das escolas no Brasil. Na maioria das escolas, você malemar tem um computador para a própria professora usar. Quem dirá para os alunos usarem, né? Então, assim, não dá para comparar banana com maçã, não dá para comparar os dois estilos de escola e de recurso, porque é muito diferente. Impressão, no Brasil, as escolas onde eu trabalhei, e eu sei que várias escolas onde vocês trabalham, você não consegue imprimir o quanto você quiser. Ah, eu quero imprimir 30 disso aqui, 25 daqui. Não, você tem direito a tanto, tem que ser preto e branco, não pode ser colorido. Não pode ser papel cartão, papel duro. Então, assim, são tantas restrições que você não tem oportunidade de fazer tudo o que você quer, porque você não tem recurso para tudo isso, né? Então, é natural que seja mais difícil para nós brasileiros na maioria das escolas, porque a gente simplesmente, infelizmente, não tem tanto recurso, não tem tanto dinheiro e é mais difícil, né? A gente tem que se virar nos 30 com o que a gente tem. Mas é possível. E eu tenho certeza que você, teacher, já faz um bom trabalho. Se você está procurando melhorar, é porque você é uma professora interessada, você é uma professora que quer ser, quer evoluir, quer se desenvolver e quer fazer um trabalho mais efetivo com seus alunos. E esse é o tópico de hoje. Então, nosso tópico de hoje é falar sobre aulas de inglês que funcionam na escola regular. Aí vamos afunilando, com uma aula por semana, 40 minutos de aula onde só 30 minutos de aula vão ser úteis. Então, como fazer com que esse tempo de aula de inglês seja útil e funcione para os seus alunos? É pouco, mas não significa que vai ser useless, que vai ser sem valor, que vai ser inútil. Não vai ser, tá? Então, se você fizer isso direitinho, fizer isso com amor, carinho e dedicação, não importa, você vai ter um bom resultado. Não vai ser igual aquele aluno que tem aula de inglês 5 vezes por semana, 2 horas por dia. Não vai ser, não vai ser igual. Mas dentro da sua realidade, você pode fazer com que ela seja boa, seja, funcione, né? Seja efetiva. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas, estava lendo, pegando informações de alguns livros, porque eu gosto de livro. Eles são baseados em artigos científicos, mas eu estava no livro de papel. Tá? Então, esse aqui é Effective Teaching in Schools, Theory and Practice, do Chris Kiriakou. Ele era um professor na Universidade de York, onde eu fiz o meu mestrado, e eu acho esse livro excelente, eu acho muito legal, tem bastante informação bacana. E outro livro eu comprei recentemente, que é The Science of Reading, a Handbook. Então, ele tem bastante coisa aqui, tem bastante informação legal sobre leitura.
E tem coisas sobre leitura, sobre aprender outro idioma também, mas tem sobre simplesmente a ciência da leitura num geral. E algumas coisas sobre ser um professor efetivo também, né? Ou seja, dar uma aula que funciona. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é pensar assim: o que que a gente considera uma aula de sucesso? O que que é uma aula que deu certo, funcionou? Tipo assim, essa aqui, hoje eu tô orgulhosa, minha aula foi boa. Tem aqueles dias que a gente termina a aula e fala assim: uau, a aula hoje foi boa. Nossa, deu certo. Quando a gente planeja e tudo que a gente planejou funciona do jeito que a gente achou que ia funcionar, os recursos que a gente separou conseguiram atingir os propósitos, né? Os alunos conseguiram usar aquilo da forma como a gente havia imaginado. Então, tudo isso faz com que a gente pense, nossa, a aula deu certo, foi bom, né? Mas tem algumas pessoas que têm alguns conceitos de uma aula que funciona, ou de uma aula que está dando certo, que talvez não sejam conceitos corretos. Vamos falar sobre isso. Um dos conceitos que eu sei que várias professoras têm de uma aula que está funcionando ou dando certo, imagine você assim, você está passando pela escola, só observando, passeando por pelos corredores e olhando as salas. Você vê uma sala de alunos toda assim, ó, todo mundo sentadinho, imóvel, olhando para a professora, em silêncio. Você considera isso uma aula que está funcionando, sim ou não? Cris, a cena aí, você com a cabeça, sim ou não? Eu, particularmente, não considero que só isso significa que a aula está funcionando. Só porque os alunos estão quietos, em silêncio, olhando para a professora, isso é sinal que a aula está funcionando? Talvez, talvez não. Talvez seja sinal que as crianças estão com medo da professora. Talvez seja sinal que as crianças estão ali tão imóveis, que elas estão já cansadas e, tipo, estão daquele jeito porque é a disciplina, muito rígida da escola ou da professora e tal, eles não podem se mexer. Então, assim, apenas ser uma turma em silêncio não quer dizer que a aula está funcionando. Ao contrário, se você continua passeando por essa escola, você vê uma sala de aula onde os alunos estão conversando, tem alunos em pé, tem alunos aqui e ali na sala de aula, uma coisa muito mais dinâmica. Será que isso é uma aula que funciona? Na minha opinião, isso é muito mais uma aula que está funcionando do que a aula onde está todo mundo assim, ó. Porque ali você vê relacionamento acontecendo entre os alunos, com a professora, com o conteúdo. Então tá acontecendo vida, eu diria, na sala de aula, né? Quando tá todo mundo assim, ó, não tem vida rolando. Talvez a criança esteja nem ouvindo. Mas se as crianças estão interagindo, conversando, trabalhando em grupo, a professora tá um pouco aqui, um pouco ali, tal, conversando com as crianças, trabalhando juntos, as crianças estão trabalhando individualmente. Se tem essa liberdade de expressão, vamos falar assim, a chance da aula estar dando certo, de ser uma aula que está funcionando, é muito maior do que uma aula onde tá todo mundo sentadinho, quieto, assim. Então, primeiro, talvez esse conceito de o que é uma aula que está funcionando, a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Não é necessariamente as crianças estarem imóveis em silêncio, tá? Talvez isso seja o oposto de uma aula que esteja funcionando. E outra coisa é, será que uma aula que funciona é uma aula que os alunos dão sempre a resposta certa? Que tem uma resposta certa e os alunos sempre dão a resposta certa? Ou apenas os alunos que sabem o conteúdo dão a resposta certa? Será que isso é uma aula que funciona? Ou será que uma aula que funciona é uma aula que leva em consideração dar a chance para os alunos tentarem, dar a chance para os alunos se expressarem, eles não terem vergonha de levantar a mão e quererem participar do que está acontecendo, e mesmo que eles deem uma resposta, às vezes, que parece boba, ou que parece nada a ver, mas eles realmente participaram ali de coração, eles realmente colocaram a cabecinha para funcionar, deram a opinião deles, falaram o que eles realmente pensavam. Será que isso não tem mais a ver com uma aula que funciona do que uma turma onde os alunos, apenas os mesmos alunos, vão sempre dar a resposta certa? Ou alguém que vai dar uma resposta que talvez te desafie, ou talvez discorde de você, ou enfim, né? Então, considerar essas coisas são relevantes para a gente saber o que é uma aula que funciona, né? O que é uma aula que dá certo, uma aula de sucesso. Então, essa era a primeira coisa que eu queria trazer, porque tem professoras que, passeando pela sala, pela escola, vão pensar: nossa, que bagunça. E às vezes não é uma bagunça. Se é uma bagunça organizada pela professora, se está tudo sob controle, não é uma bagunça.
Se está fora de controle, sim, daí não tem aprendizado acontecendo. Mas se existe controle, se existe ordem no que está acontecendo, então o aprendizado, sim, pode e provavelmente vai estar acontecendo naquele ambiente que não é tão rígido, mas tem liberdade de ser e de viver, tem vida acontecendo. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Outro ponto, eu queria trazer falhas, e daí trazer então o como que a gente pode cobrir essas falhas, né? Como a gente pode cobrir e cuidar para que elas não aconteçam. Então, uma aula que funciona não é uma aula onde a criança vai ter uma chance só de dar resposta. Então, vamos falar assim: a professora fez uma pergunta. Vamos falar inglês na escola, vamos falar sobre vocabulário. A professora pegou uma fruta, pegou o penal, eu sou de Curitiba, eu falo penal, pegou o estojo e mostrou e perguntou: What's this, Joana? E a Joana vai responder: it's a pencil case. Ah, muito bem. Uma resposta. Ela teve uma chance. Aí a próxima vez a professora vai perguntar para outra criança, e depois para outra, e depois para outra. Cada criança teve apenas uma chance de responder assim, de realmente ativamente participar da aula. Será que isso é a melhor forma? Não. A criança ter que esperar muito para participar apenas uma vez não é bom. Por quê? Porque a criança vai ficar ociosa no restante do tempo. Se ela já respondeu, agora eu já respondi, agora a professora não vai mais me chamar mesmo, agora eu posso zoar plantão, porque a professora já me chamou, não vou mais responder. Então, isso vai acontecer, tipo, com certeza vai acontecer. Eu já fui aluna. Quem nunca fez isso? Você sabe que a professora já te perguntou e não vai mais te perguntar? Você tá livre, você meio que desliga o cérebro, assim. Você não precisa estar tão atenta mais. Então, filas enormes ou formas de abordar as crianças, onde eles vão ter apenas uma ou pouquíssimas chances de ativamente participar da aula, não são boas. O ideal, então, o oposto disso, né? Qual seria a cura para esse problema, para essa questão? A cura para isso é você fazer com que os alunos o tempo todo participem ativamente. Algo que aqui no Reino Unido a gente vê muito nas escolas, que é as crianças trabalharem em grupos pequenos, trabalharem com os seus partners, né, em dupla, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a professora fala: agora converse com o seu partner sobre esse assunto. O tempo inteiro isso acontece. Então, eles não estão ali só ouvindo a professora, ouvindo, só passivamente, né? Que não necessariamente é passivo, mas só ouvindo. E em algum momento vai ter uma pergunta para eles responderem, e é isso. Não. Aqui, e não apenas aqui, em mais lugares, mas eu estou dando o exemplo daqui, que é onde eu estou inserida, né, nesses últimos anos. As crianças estão ativamente participando do contexto da aula o tempo inteiro. Então, a professora está o tempo inteiro perguntando: e o que você pensa disso? Compartilhe com o seu partner. Agora, conversa com a mesa inteira. Agora, me deem uma resposta da mesa, ou me deem uma resposta do partner, ou coloquem no whiteboard. Essa é outra sugestão para vocês. Aqui, eles têm whiteboards cada aluno tem o seu whiteboard pequenininho e sua caneta de whiteboard também. Então, eles usam isso muito o tempo inteiro na escola. Então, a professora fala: então tá, agora anota aí, escreve a sua resposta e me mostra. Eles escrevem e colocam pra cima e mostram pra professora. Ah, muito bem. Aí o que? Eles apagam rapidinho, e é assim mesmo, às vezes é na manga mesmo. E já dá tempo de fazer outra pergunta, outra resposta. Agora levanta. Ah, muito bem, compare com os amigos. Então, o tempo inteiro é algo ativo e não é algo que eles vão ficar sentado, ouvindo, e de repente talvez responder uma pergunta. Não. O tempo inteiro tem essa interação ativa. Isso é a tal da aprendizagem ativa, né? O aluno realmente estar engajado, participando do aprender. Porque aprender não é a gente falar, eles receberem e pronto, acabou. Não, não é assim. A gente fala, eles falam, a gente discute, a gente conversa. E no fim das contas, a gente também aprende, a gente também acaba desenvolvendo alguns pensamentos ali no decorrer da aula. Mas as crianças vão participar do processo todo e não apenas
Receber, 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 uma resposta, pronto, acabou. E ficar ocioso o resto do tempo. Não. Então, essa é uma das coisas também para curar o problema de ficar ocioso ou ficar na fila, ficar esperando a sua vez, levantar a mão e uma vez você dar uma resposta. Outra coisa para você fazer, então, uma das dicas é partners, pequenos grupos, whiteboard ou uma folha branca, se você não tem um whiteboard, ou usa uma técnica de concorda, discorda, mais ou menos. Aqui na escola, no ano passado, a gente estudava que é build on it. Ah, eu queria build on it, eu quero trazer mais sobre isso. Então, fazia esse gesto aqui. Então, você pode ter os gestos que você vai usar com a sua turma e fazer isso no decorrer da sua aula. Então, assim, então tá. Thumbs up para quem concorda, thumbs down para quem discorda. E build on it. Ou, para quem mais ou menos concorda, faz como você achar mais útil, mas faz de uma forma que eles estejam ativamente participando com você, tá? Então, é isto. ah, e outra coisa é fazer jogos, né? Jogos e atividades onde eles vão poder participar também em pequenos grupos de novo e vão poder estar interagindo com o conteúdo. Então, ao invés de fazer com que seja só uma atividade onde fala, 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 escuta, 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 fazer jogos que vão envolver aquele conteúdo, seja se for vocabulário no inglês, se tiver a ver com listening, se for um texto, sempre fazer de uma forma divertida é a melhor forma, né? Então, se você conseguir trazer um jogo, não precisa ser para a aula inteira, pode ser um jogo curto, mas de uma forma onde eles estejam ativamente participando da aula desse jogo. Tá? E claro, uma que faltou que é muito importante, que é TPR, que é Total Physical Response. Porque Total Physical Response é quando a gente alia o que a gente está falando com os gestos que a gente está fazendo. Então, eu lembro que quando eu trabalhava no Brasil, eu estava ensinando playground para as crianças. Então, a gente ensina todos os brinquedos do playground. Aí eu lembro que eu ensinava para eles assim, ó, era si só. Eu fazia assim, ó, si só, si só. Porque você decora, você internaliza o movimento, o som. Então, e tem a ver com o que é uma si só, que é uma balança, né? Então, eu fazia si só, si só. E as crianças faziam comigo e todo mundo aprendeu. Slide, a gente fazia slide, porque slide é escorregador. Então, você usa a palavra e o gesto ao mesmo tempo. Então, você vai sempre estar fazendo. Are you happy? Isso também é TPR. Are you sad? Oh. Então, sempre trazer um movimento para aquele conteúdo, para aquela frase. E isso tudo vai. TPR é do Asher, não lembro o nome inteiro dele agora, mas é uma técnica usada e não apenas com crianças, mas com crianças ajuda demais da conta, tá? Então, eu acho. Se você não ouviu falar sobre TPR ainda, vale a pena estudar sobre, vale a pena ler sobre, porque para o ensino de inglês, para o ensino de inglês como uma segunda língua para as nossas crianças de escola primária no Brasil, super efetivo, super funciona, tá? Então, e isso vai fazer o quê também? De novo, que seja algo ativo. Vai ser com que a criança esteja participando ativamente, engajando na aula, e não apenas ouvindo, 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 mas ela vai estar ouvindo e fazendo, né? E aquilo vai fazer com que na próxima aula você fizer isso aqui, ó. Ela vai falar slide, ela vai lembrar na hora. Você vai fazer isso aqui, ela vai lembrar que é si, só, e assim por diante. Então, traz o TPR para sua aula, teacher. Se você ainda não usa, comece, tipo, para ontem, porque é necessário, tá? Então, outro problema. Então, primeiro foi essa de ser ocioso e ter uma aula onde os alunos são vistos como meros receptores, né? O que a gente não quer, a gente quer que eles sejam ativos. Outro problema seria a bagunça. Bagunça, barulho, brigas, tudo isso atrapalha. Tudo isso faz com que a aula não funcione. Então, ela não vai funcionar se tiver um monte de barulho e as crianças não conseguirem escutar. A aula não vai funcionar se tiver briga e aquele clima pesado de um aluno que não está sentindo a vontade na sala de aula porque alguém estava batendo nele, ou alguém está incomodando ele, ou está fazendo bullying com ele. Então, não vai funcionar se tiver muito barulho, muita conversa, não vai funcionar. Então, você precisa ter noção. Esse é o BBB que você não quer, sabe? O bom, bonito, barato. Isso você não quer. Briga, barulho. Esqueci do outro B que eu tava. Briga, barulho e bagunça. Você não quer bagunça na sua aula, você não quer barulho na sua aula, você não quer briga.
Porque bagunça, você pode pensar em bagunça de várias formas. Na minha opinião, bagunça começa na organização da sala de aula. Se a sala de aula é uma bagunça, a tendência é que tudo seja uma bagunça. Quando eu estava em sala de aula no Brasil, eu fazia os alunos catarem casaco do chão e botar na cadeira, organizar minimamente a sala de aula, porque o ambiente bagunçado bagunça a mente. O ambiente bagunçado deixa a gente meio fora da casinha, assim. Então, bagunça, barulho e briga. Você não quer isso porque isso vai fazer com que sua aula não funcione. Então, como a gente faz para evitar o barulho, a briga e a bagunça? Primeiro, você precisa ser organizada, teacher. Você precisa ser minimamente organizada. Quer dizer que precisa ser a pessoa mais organizada do universo? Não. Mas, assim, um mínimo de organização tem que ter. Porque senão as crianças percebem quando a gente sabe. As crianças sabem. Quando a gente chega, não sabe onde é que tá nada. Não sabe se trouxe, se não. Ah, esqueci o livro de novo. Ah, trouxe o livro errado. Ah, você perde credibilidade com as crianças. Nossa, eu já dei essa aula. Como é que a criança vai confiar numa professora que não sabe o que está fazendo? É difícil, né? Então, você precisa ser organizada, minimamente organizada para sua profissão. É como se você não é organizada em casa, tudo bem, paciência. Mas para sua profissão, você tem que vestir ali, incorporar o papel de teacher, e esse papel de teacher precisa ser um papel organizado para que ele dê certo. Existem professores não organizados que são bons professores? Talvez sim, talvez sim. Mas eu diria assim que, num geral, os que me passam mais confiança, os professores que eu tive na vida e os professores com os quais eu trabalhei e me senti bem, senti que o ambiente era bom de estar e de trabalhar e de aprender, eram professores organizados. Talvez eu tenha uma opinião diferente da minha, tá tudo bem. Eu gosto de organização. E eu acho que fica melhor para todo mundo, incluindo os alunos. Fica bom para eles também. Então, organização, classroom management. A gente precisa ter classroom management. Senão vai ter barulho, vai ter bagunça, vai ter briga. Mas o que é classroom management? Isso é um tema muito grande que eu não vou abordar hoje. Eu fiz uma série de posts e um vídeo no YouTube sobre os Big Five do classroom management. E eu citei os Big Five, que são 5 tópicos que, se você cobrir os 5, você provavelmente vai ter um bom classroom management, que é você administrar a sua sala de aula de uma forma boa, de uma forma onde você vai ter controle do que está acontecendo. Você é o adulto, você precisa estar sob controle, tudo precisa estar sob seu controle. Se não, você perdeu o classroom management. Se as crianças estão dominando, não de uma forma assim, pejorativa que eu tô falando, mas se as crianças estão tirando você do controle, no sentido, você está perdendo o seu próprio controle, você está ficando muito braba, você está ficando muito emocionalmente abalada, tá chorando, tá gritando, tá ficando com raiva das crianças. Isso quer dizer que você já perdeu o controle daquela turma ou daquele momento, né? Não é bom. O ideal é que você esteja com as rédeas da situação nas suas mãos. Que não quer dizer que você vai ser uma professora autoritária, uma professora mandona, uma professora briguenta, ruim. Não. Mas você precisa ter o controle. E as crianças precisam ver isso, eles precisam sentir, perceber essa segurança. Porque uma vez que eles têm certeza dessa segurança, eles conseguem ficar mais tranquilos. E o ambiente fica mais leve para eles aprenderem. E daí não vai ter briga, não vai ter bagunça e não vai ter barulho, porque vai estar tudo sob controle. Quer dizer que vai ser uma aula perfeita? Não. Mas quer dizer que se alguém fez algo que quebrou as regras, vai ter uma consequência. Se alguém foi desrespeitoso, vai ter uma consequência. Se alguém não fez a tarefa, qual foi a consequência combinada? Vai ter uma consequência. E assim por diante. Então, ter as rédeas da situação não quer dizer que você é uma professora autoritária, mas quer dizer que os alunos sabem que podem confiar em você, porque você de fato está controlando todos os 1000 fatores que influenciam uma sala de aula, que é muita coisa. As crianças, o ambiente,
Cada criança é um mundo diferente, cada um tem seus problemas, suas dificuldades, sua família, você tem os seus problemas, as suas dificuldades, a sua família. Então, você precisa estar no controle de tudo isso. De novo, como o papel de professora. Emocionalmente, a pessoa Jamile, a pessoa Cris, a pessoa Carla, a pessoa Ana, talvez se sinta triste, sim, mas você não precisa deixar isso transparecer para 30 crianças que não sabem exatamente o que fazer com a tristeza de uma professora, porque eles são crianças. Então, você precisa aprender a lidar com suas emoções para estar diante da turma, tá? Então, basicamente é isso sobre o BBB que a gente não quer. A gente não quer bagunça, a gente não quer barulho, a gente não quer briga. E para isso precisa de classroom management, precisa de planejamento, que tem a ver com classroom management, e precisa de consistência nessas coisas. Precisa ser muito consistente nisso tudo. Mas não entraremos nesses tópicos específicos porque são muito vastos, né? Ahn, Ai, sobre isso ainda, deixa eu falar sobre isso. Eu fiz um vídeo também falando sobre o que é. Você precisa ter muito claro e as crianças precisam saber o que é permitido, o que é tolerado e o que é inadmissível. Algumas coisas são permitidas, como eu estava falando no início do vídeo aqui, da nossa conversa. Dizer que porque as crianças estão em pé, a aula tá uma bagunça? Não. Dizer que porque uma criança tá fora do seu lugar, ela tá lá do outro lado da sala conversando com uma outra criança sobre a aula. Dizer que isso é sinal de bagunça, de que não tá tendo aprendizado? Não. Isso quer dizer que a coisa tá rolando, né? Tá acontecendo. Mas isso é algo que é permitido na sua aula. E talvez seja tolerado algumas conversas extras, seja tolerado algumas brincadeiras, seja tolerado algumas coisas que são ok, que, assim, acontece, são seres humanos, né? Somos seres humanos e, tipo, vai acontecer. Mas tem coisas que são inadmissíveis e essas precisam ser muito claras para as crianças e para você, em primeiro lugar. O que é inadmissível? Violência física é inadmissível. Não é, tá tudo bem. Não, é inadmissível. Como é que você trata? Como é que você aborda violência física? Ou violência verbal, que seja, né? Como você aborda isso? Como é que você vai tratar essa violência verbal, ou seja, o que estiver acontecendo? Então, você precisa ter muito claro para você o que é admissível, vamos falar de novo. Permitido, tolerado e inadmissível, tá? Então, precisa ter isso muito, 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 muito claro. Outra coisa que faz com que a sua aula não funcione, com que não dê certo, é a falta de clareza na comunicação. Sabe quando, sei lá, o professor fala assim: ah, pega o livro, mas tem dois livros. Tem o workbook e tem o student book. Aí o aluno tem que perguntar: qual livro, teacher? O student book ou o workbook? Isso já é sinal que não teve clareza na comunicação. O professor precisa ser muito claro. Lembra que a gente só tem meia hora de aula útil? A gente precisa ser muito claro e muito efetivo na comunicação, porque senão a gente perde muito tempo, né? A comunicação precisa ser muito clara e objetiva. Pegue o student book e abra na página blá blá. Pegue o workbook e abra na página blá blá. Exercício blá blá. Melhor, em vez de só falar, escreve no quadro. Workbook e a página. Student book e a página. Seja claro, ou se é o caderno, notebook, seja muito claro. E lembre que os alunos, eles têm diferentes formas de aprender, diferentes formas de, de compreender o mundo. Então, se você falar, para alguns alunos vai ser melhor, ou eles ouvirem. Para outros alunos vai ser melhor eles verem aquela informação. Então, faz as duas coisas. Você já está cobrindo ali dois tipos de alunos, né? Escreve e fala. Mas tem que ser muito claro. Porque aluno que não sabe o que está fazendo. Gente, eu já fui essa aluna 1000 vezes. Eu sou várias vezes assim. Como eu posso dizer? Se eu não tô 100%, eu me distraio e eu vou pro mundo da lua. Se eu não tô 100% concentrada,
já era, me perdeu. Então, se eu comecei a, sei lá, mexer no meu penal. Então, se eu não tô 100% conectada no que tá acontecendo, e a pessoa falou, pra mim é a mesma coisa que blá, blá. Eu não escutei, entendeu? A pessoa falou, eu não ouvi. Eu preciso estar 100% ligada no que tá acontecendo. Então, você precisa ter a comunicação clara. Escreve, fala, mostra, tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo, Cris. Porque é assim que você vai conseguir atingir vários tipos de alunos, né? E dessa forma, tudo fica claro. E não vai ter. E ainda assim vai ter o aluno que vai falar assim, mas teacher. Aí você pega e mostra. Você não precisa falar. Você só fala assim, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, mesmo escrevendo, falando e mostrando, vai ter aluno perguntando: o que que é pra fazer mesmo? Mas o ideal é, além de você escrever, falar e mostrar e tudo ao mesmo tempo, você precisa ter 100% da atenção dos seus alunos na hora da instrução. Me dá um ruim professor que dá instrução enquanto a sala tá uma bagunça. É óbvio que as crianças não estão ouvindo nada. E tem professor que insiste em continuar falando. E e as crianças estão lá virando a sala de cabeça para baixo, não estão ouvindo nada. E o professor está se enganando que as crianças estão ouvindo, as crianças estão nem aí. Não, você tem que ter 100% da atenção das crianças. Quem tem tela digital ou projetor, né, fazer PowerPoint com as imagens é super relevante, é super ajuda na compreensão das crianças. Ter rotina visual, tudo que é visual, tudo que tem uma imagem, tudo que vai simplificar a compreensão das crianças ajuda, né? Então, realmente, fazer um PowerPoint, Cris, é super legal com as imagens, porque poupa sua voz, inclusive, poupa sua energia. Então, se você tem tudo isso já organizado, você não precisa falar tanto, né? Você vai falar, mas vai precisar falar muito menos do que alguém que não tem as imagens, alguém que não tem os recursos. Comunicação clara, porque aluno que não sabe o que está fazendo vai fazer bagunça. E é isso. Não sei o que fazer, eu vou bagunçar. A comunicação precisa ser muito clara, muito objetiva. E mesmo assim, eles vão perguntar de novo e de novo, mas você precisa dar atenção dos alunos, não divida a atenção. E é simples assim. Você precisa realmente saber o seu valor. Você não pode falar enquanto eles estão falando. Você precisa ter 100% da atenção deles. E para isso não precisa gritar, se espernear, virar plantar bananeira, nada disso. Você precisa estabelecer isso desde o princípio. Isso tem a ver com o classroom management, que a gente comentou agora há pouco. Então, a hora que eles estão em silêncio, eles vão escutar as suas instruções. A professora com quem eu trabalho atualmente, ela é maravilhosa sobre isso. Eu amo o jeito que ela faz. No começo do ano, já ela falou para eles assim: tem dois momentos de instrução comigo. Tem um momento que eu quero que vocês não tenham nada na mão de vocês. Eu vou falar caneta na mesa, lápis na mesa, eu quero a mão de vocês vazia, só me escutando agora. E algumas instruções, eu não ligo que você esteja escrevendo ou pintando, fazendo outra coisa, mas eu vou falar, make sure you're listening. Vocês têm que estar me ouvindo, mas não vai ser nada tão importante que precise, assim, estar me olhando e vendo algo. Então, assim, vão ter esses dois momentos. Mas eu vou deixar claro quando eu quero 100% da atenção, sem nada na mão, sem estar fazendo nada, ou quando você pode continuar colorindo, continuar fazendo alguma coisa. E ela deixa isso muito claro, e é muito legal que as crianças pegam, porque ela é consistente nisso, ela faz sempre igual. Então, ela fala para as crianças: agora eu quero mãos vazias, eu quero tudo na mesa. Caneta, lápis, tudo na mesa, mãos vazias. E eles fazem, e eles escutam, e ela dá todas as instruções, às vezes são três, quatro. Eu fico assim, ai, Jamile, memoriza, lembra de todas, lembra de todas. Ela dá várias instruções, ela não deixa ninguém se mexer nesse momento. Ela fala: não, não é para começar a fazer nada ainda, não. Eu vou dar as instruções, a hora que eu falar, agora vai, vocês vão e fazem o que é pra fazer. Não é assim, é pra mexer, é pra guardar as coisas no penal, e eles já estão guardando. Não, ela fala, não, não é pra guardar ainda. Vocês vão escutar primeiro, a hora que eu falar, agora sim, aí vocês podem fazer. E é assim, num tom de voz assim, baixíssimo, calma, tranquila, porém firme. E ela é consistente, ela faz isso desde o primeiro dia de aula. As crianças já pegaram o jeito dela. E eu
amo trabalhar com ela. E esse é um dos motivos pelos quais eu amo trabalhar com ela. Porque as crianças escutam quando ela fala. E ela fala de uma forma muito clara e objetiva. Ela não fica mudando de opinião a cada 5 minutos. Ela falou que é para fazer X, Y, ela vai cobrar o X e o Y. Tem gente que fala que é para fazer X, Y, mas cobra Z. E a criança fala, mas você nem pediu para fazer isso. Como assim você está pedindo isso agora? Então, assim, essa consistência na comunicação, essa clareza é muito importante. Então, leve isso em consideração, tá? Eles têm que estar te ouvindo, não divida a atenção e seja claro, mostre, fale, aponte, mostre desenho, tudo. Seja claro e objetivo, tá? Não dê espaço para ter dúvidas e muitas perguntas. Não que eles não possam fazer perguntas, mas o ideal é que você tenha pensado nisso de antemão e, consequentemente, eles não precisem fazer tantas perguntas porque você foi muito clara. E, obviamente, você vai responder as perguntas que são bastante genuínas, né? Não perguntas tipo, em que página que a gente tá? Né? Não precisa falar isso o tempo inteiro. Não precisa falar isso 10 vezes na aula. Se você está falando isso 10 vezes na aula, a culpa é sua, teacher. A culpa é sua, porque você não treinou seus alunos direito, você não está comunicando direito, e a culpa não é deles. Você é o adulto, a culpa é sua. Então, não bote culpa nas crianças, que a culpa é nossa, dos adultos. Eu quero voltar lá sobre a briga, barulho e bagunça, que eu falei sobre classroom management. Um tema que eu tinha anotado aqui, que eu quero trazer para vocês agora, é sobre dar escolha para as crianças. Então, assim, para que sua aula de inglês funcione, os alunos precisam saber que eles estão ali participando do que está acontecendo, né? Então, quando algo acontece, algo ruim acontece, vamos dizer, você precisa falar para o aluno: olha, você vai escolher mudar a sua atitude nos próximos 5 minutos. Eles precisam de tempo, eles estão virados num chapéu. Você vai falar assim: mude agora! Quem muda? Você muda? Você tá brabona, você vai conseguir mudar em 2 minutos, em 30 segundos, like, simplesmente. Não, eles precisam de tempo. Isso é algo que eu tenho aprendido aqui, que antes eu não era assim. Mas se a criança tá virada num chapéu, ela precisa de um tempo para respirar, para se acalmar, para ficar sozinha um pouco, para então ela conseguir mudar a atitude dela, e mudar o comportamento dela. Então, você precisa dar esse tempo para essa criança. Você precisa dar a escolha do tipo, então você tem 5 minutos, vou te deixar quieto um pouco. Você vai escolher se você vai mudar o seu comportamento e vai fazer o que, seja lá o que for que tinha sido pedido, ou a consequência, no caso da criança não fazer isso, ou você vai, sei lá, levar um bilhete na agenda, ou você vai perder ponto. Não sei qual é o combinado que a escola tem, que você tem na sua turma. Então, você vai colocar isso para a criança. Você tem duas opções. Essa, se você mudar de escolha, ou de mudar de atitude, ou você vai escolher colher a consequência do que você está fazendo. A escolha é sua. Normalmente, as crianças, se elas estão habituadas a ter esse tempo, a serem respeitadas e terem esse tempo de se acalmar, elas normalmente vão fazer a escolha boa. Se elas não mudarem, você precisa stick to it. Você precisa manter a consequência. E a criança vai ter que fazer ou vai ter que sofrer aquela consequência, seja o que for, né? Que tiver sido combinado lá no começo do ano, que for a regra da escola, enfim. Mas então, dar essa escolha tem a ver lá com evitar a briga, o barulho, e a bagunça na sua sala de aula. E para aulas de inglês que funcionam, eu tenho só mais alguns tópicos que eu quero trazer para vocês. E daí a gente vai conversar aqui no Zoom. E eu quero agora trazer coisas que eu peguei dos livros, tópicos bem específicos sobre aulas ou professores efetivos, ou seja, que funcionam, né? Que dá certo. E eu vou trazer para vocês esses tópicos e daí a gente vai bater um papo sobre isso. O tempo gasto em atividade acadêmica, que tem a ver com o primeiro tópico, sobre ficar na fila ou só participar uma vez da aula. Quanto mais tempo gasto ativamente, em especial na atividade acadêmica, melhor. Então, isso em mais de um artigo é mencionado como algo bom, sinal de efetividade do professor e
da aula em si, né? Então, o tempo gasto, quanto mais tempo gasto engajado na atividade acadêmica em questão, melhor. Então, isso tem a ver com não ficar sendo alguém que fala, 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 e as crianças ouvem, ouvem, ouvem e respondem uma vez só. Isso não é legal, não é efetivo. Ter objetivos claros do aprendizado. Então, se você não sabe o que você quer atingir com a sua aula, I'm sorry, você não vai saber se a sua aula foi efetiva ou não. Então, você precisa saber o que que você quer atingir. E não precisam ser objetivos super complexos, talvez quanto mais objetivo, assim como se fala a palavra objetivo, mais objetivo, melhor. Então, tenha isso muito claro e você vai conseguir, então, ter noção se foi bom ou não, se atingiu ou não. Dar um feedback para os alunos, eles precisam saber como melhorar. Não basta dizer para as crianças que foi ruim. Foi ruim por causa de X. E foi bom por causa de X. Eles não saber quando é bom. A gente tem mania de só falar do que é ruim, de só reclamar, de só falar que não tá bom, que não tá legal, que tem que dizer, gente, isso foi muito legal. E na verdade, uma das coisas que está mudando em mim, desde que eu mudei para cá e trabalho na escola aqui na Inglaterra, é essa coisa do ser positivo o tempo inteiro. Então, as professoras não chamam a atenção do aluno que está fazendo errado. Elas não falam assim, fulano, você não sentou ainda. Elas falam, muito obrigada, Maria, que já sentou. E aqui eles têm house points or table points, eles têm algumas coisas de pontos, assim, de recompensas na sala de aula. E a professora fala, 10 pontos para Maria que já sentou. Nossa, muito bem, William, você já está sentado bonitinho, muito bem. Então ela chama a atenção para aqueles que estão fazendo a coisa correta. E não para o que está fazendo a coisa errada. Não, você não sentou ainda, fulano. E todo mundo olha para aquele fulano. Não. Professora, mas vezes ignora o fulano que está fazendo tudo errado. Ela elogia a que eles estão fazendo certo e naturalmente quem está fazendo errado vai acabar mudando o seu comportamento. Gente, funciona demais da conta. Funciona muito e a gente precisa aprender a ser mais positivo no nosso approach com as crianças. Então, ter esse feedback, tanto positivo quanto quando é algo que eles podem melhorar, enriquece, dá repertório para as crianças saberem o que é bom. A gente é humano, a gente começa assim, sem saber das coisas. Se a gente não aprende o que é bom para repetir, como é que a gente vai saber que foi bom? Se ninguém nos contar que foi bom. Então a gente precisa dizer para a criança: nossa, sabe isso aqui que você fez hoje? Foi muito bom. Sabe esse comportamento? Foi muito legal. Sabe essa ajuda que você deu para esse aluno, para esse amigo? Foi muito boa. Muito obrigada por ter feito isso. Isso foi muito kind, foi muito, muito bom, né? Foi uma atitude muito boa da sua parte. Então, você fazer dar esse feedback para as crianças, tô falando feedback, bem brasileiro, né? Dar esse feedback para as crianças, tanto quando é algo positivo, quanto quando é negativo, vai fazer eles terem um repertório das atitudes que eles têm e da consequência que essas atitudes têm. Então, quando é algo positivo, nossa, a professora me elogiou, e tá. A professora falou que aquilo não foi tão bom. Como é que eu posso melhorar? E ajuda, dá ferramentas para eles melhorarem, né? Não adianta só falar é ruim. Como que eles podem melhorar? Então, dar esse feedback faz com que a sua aula seja mais efetiva também e funcione melhor. Manter uma atmosfera acolhedora, manter uma atmosfera agradável na sala de aula, sabe? Quando não tem briga, nem bagunça e nem barulho, é um ambiente onde você quer estar. Sabe aquela sala de aula assim que você gosta de estar? Quando é uma sala virada num chapéu, você não quer nem. O professor fala, vou ter que entrar naquela sala hoje, que droga. Sabe? Ninguém quer pensar isso antes de entrar numa sala de aula. Então, o teu papel, professor, é trazer esse ambiente seguro, sabe? Esse ambiente calmo, acolhedor para sua sala de aula. Eu sei que para professores de inglês tem uma aula por semana. É difícil você conseguir construir isso. Mas para isso a gente precisa trabalhar em conjunto com as professoras das turmas e com a escola toda, no geral, né? E você precisa ser muito consistente na sua rotina e nas suas regras, nos combinados que você tem, para que então você consiga ter esse ambiente. E, gente, ambiente acolhedor, e uma atmosfera de cooperação e de colaboração, não é uma atmosfera onde o professor tá sempre assim, ó, carrancudo, sabe? Com criança, não dá. Você tem que sorrir, você tem que brincar, você tem que se divertir com eles. Às vezes tem que se fazer de meio bobo, sabe? Tipo, ai, não sei, como é que fala isso mesmo?
Será, sabe? Interage com as crianças de uma forma leve. Você não precisa ser carrancuda para ter respeito das crianças. Você pode ser uma professora leve, que sorri, que brinca e ainda assim ter o respeito das crianças. Então, você ter a consistência e a sua rotina e a sua organização vai contar muito mais do que ter uma cara fechada e carrancuda. Então, enfim, manter esse ambiente faz parte de uma aula que funciona. A parte difícil, buscar atender alunos diferentes, de formas diferentes. Essa é uma parte que a gente tem que fazer assim. Muita coisa para uma aula na semana, eu sei, é muito difícil, mas o ideal é a gente tratar os alunos de acordo com suas necessidades, né? Então, eu sei que com poucas aulas por semana, a gente malemar conhece bem os alunos, a gente não sabe todas as dificuldades. A escola, infelizmente, não passa para gente, muitas vezes, quais são os alunos que são neurodivergentes, quais são as dificuldades que eles têm, quais são as melhores formas de tratar. Isso é uma falha das escolas, tá? Eu acho isso um absurdo no Brasil, eles não passarem isso para as professoras. Ai, me indigna, porque a gente tem que correr atrás do prejuízo. Na faculdade não se ensina muito sobre como tratar os alunos neurodivergentes na sala de aula. Aí a escola não fala pra gente sobre isso. O que que resta? Resta a gente ficar caçando coisa pra ler, vídeo pra assistir, pra aprender a lidar com os alunos que têm dificuldade, né? Mas na medida do possível, isso faz com que a aula seja efetiva também, tá? Tratar os alunos de acordo com suas necessidades. E a experiência do aprendizado precisa ser de acordo com os alunos, com a idade deles, com o nível que eles têm, com o ambiente que eles estão. Então, isso também faz muita diferença. A experiência que você está oferecendo para as crianças tem que ter a ver com a realidade deles. Eu acho bizarro nos livros de inglês a gente só falar sobre coisas que são de fora do Brasil. Então, eu lembro que era sort the recycling. Era uma das coisas que tinha no livro de inglês que eu trabalhava. Falava assim, como assim sort the recycling? Não fazia muito sentido na minha cabeça. Porque em Curitiba a gente recicla. Mas a gente recicla assim, a gente põe tudo num saco, tudo é reciclável, vai tudo junto pro lixo. Aqui na Inglaterra, não. Aqui, sort the recycling é você pegar o recycling e colocar plástico no negócio do plástico, metal no do metal. E na casa das pessoas aqui precisa ser assim. Então, sort and recycling faz sentido agora que eu sei como é aqui. No Brasil, eu ficava meio. Mas só eu separar o lixo assim já é sort and recycling? Não faz tanto sentido para mim. Então, às vezes, não tem. E não tem reciclagem. Infelizmente, no Brasil, não tem reciclagem em todas as cidades. Não é um padrão para o Brasil inteiro, o que é muito triste. Então, para algumas crianças, não vai fazer o menor sentido aquele conteúdo. Então, trazer coisas que tenham a ver com o ambiente onde você está inserida, né? Isso faz muita diferença. A experiência de aprendizado precisa ser relevante para a realidade da sua escola, das suas crianças, dos seus alunos. Assim como precisa ser relevante aos objetivos que você propôs. Se você propôs X, você vai agir, vai trazer uma experiência que você vai buscar atingir X. Então, sempre pensar nisso, nessa experiência que você vai promover para os alunos. E é isso por hoje sobre aulas de inglês que funcionam. Eu vou ficar no Zoom mais um pouquinho para a gente bater um papo. A gente tem um tempinho aqui. E aqui no Instagram eu vou encerrar. Se você está chegando agora no Instagram, vai para o Zoom também, que você pode entrar ainda para conversar com a gente. Estaremos aqui de novo na quarta-feira, no dia 26, às 18 horas do Brasil. E a gente vai falar sobre uso efetivo e prático do material didático e sobre como crianças aprendem, tá bom? Claro que não profundamente, porque é um tema super grande, mas a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Espero vê-los na quarta. Obrigada por terem participado aqui. Mande a live para mais amigos e amigas se você assistiu e sabe de alguém que vai se beneficiar também, tá bom? Beijo, bye, vou ficar no Zoom, tchau.